Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar a série The Chosen, Os Escolhidos, na segunda temporada, nos episódios 5 a 8. Então vamos lá. Estão lindos esses episódios, cheios de ensinamentos deixados por Jesus e seus discípulos. E nós vamos começar percebendo o seguinte, que é fato que, mesmo curados por Jesus, nós só estaremos livres das doenças, sejam elas físicas ou emocionais, se nos aplicarmos a orar e vigiar para não cairmos em tentação. Ou seja, nós mudarmos de postura, não sermos mais aquela pessoa que éramos quando ficamos doentes. Para que esses conceitos surtam o efeito para nós, o efeito que nós desejamos, é necessário a reforma íntima. Nós precisamos ter pensamentos e ações positivas, com alegria em servir, amar o nosso próximo através de atos e palavras. Mas sem esquecer de que precisamos amar ao próximo, mas amar a nós primeiro. Então, nós vamos cumprir o mandamento que ele nos deixou, amar ao próximo como si mesmo. Porque eu não consigo amar o outro se eu não me amar. E esse episódio é a prova disso. Pois o medo é um elemento que nos leva a não agir. E o não agir faz com que nós fiquemos em uma prisão entre ir e ficar, fazer e não fazer. E os espíritos maus aproveitam essas brechas que o medo provoca e atuam, desvirtuando-nos do caminho do bem. E nós vamos ver isso neste episódio. Maria Madalena vê um romano vindo a cavalo e se assusta, sente medo, corre e se esconde. Mas o romano não a vê, segue o seu caminho. Mas ela visitou, nesse momento, o seu subconsciente. O seu subconsciente e revê as situações pelas quais passou. Não como uma lembrança para não voltar a cair, mas com medo. E isso abre espaço para que ela venha sucumbir. Outras situações a cercam nesse momento delicado. E um homem tomado por um espírito obsessor chega ao acampamento e conversa com ela, dizendo que sabe sobre sua vida, fala dos espíritos que a molestavam e que vão atacá-la. E Simão Zelote, que havia chegado no acampamento, entra em luta corporal com ele, e Jesus chega e expulsa esse espírito que estava obsediando aquele homem. Ela fica atordoada e sai do acampamento sem que ninguém tenha notado. Não procurou Jesus para dizer o que a incomodava, nem a ninguém. Fez o que todos nós fazemos. Fugimos para os braços da inferioridade. E isso serve para mostrar que nós, espíritos em faltas com as leis divinas, quando começamos a seguir o caminho que leva à retomada da nossa redenção, precisamos tomar muito cuidado com o medo, com o receio de fracassarmos. A fé é conhecimento e, por isso, trabalha de forma muito positiva para não cairmos. É onde nós devemos nos apegar. Se Maria tivesse ido a Jesus, não teria problema. Ela conversaria com ele e ele iria levantar o seu moral e ela não precisaria fugir como fugiu. Ela retorna à taberna e começa a sentir os mesmos sintomas que tinham quando não havia encontrado Jesus. Outro ensinamento maravilhoso surge com esse fato. Ao perceberem que ela não está no acampamento, Simão se coloca para ir procurá-la, lá na cidade de Jericó. E Mateus diz que vai com ele, mas Simão não gosta de Mateus. Diz que não. Jesus pede para que ele possa ir junto. E mesmo a contragosto, Simão sai com Mateus à procura de Maria. Nesse momento, o ensinamento é que Jesus coloca Simão e Mateus juntos para uma tarefa. Ele vai fazer isso com vários outros discípulos, tudo para que possam conviver e no relacionamento que se estabelece e possam se conhecer e mudar de opinião uns com os outros. Isso eu acho que acontece com
você, acontece comigo, ou já aconteceu, né? E foram surpreendentes os resultados que aconteceram comigo a respeito disso. Eu não gostava da pessoa, né? Mas tive que trabalhar junto. E ali naquela convivência a gente vai vendo o outro lado da pessoa. Enquanto isso, os fariseus não deixaram de procurar provas de que Jesus é um impostor. E vão interrogar Jessé, aquele que foi curado por Jesus. E o espião romano, que vem seguindo Simão o Zelote, também foi conversar com Jessé para ver o que aconteceu e vai atrás de Simão. E João Batista, a caminho de Jerusalém, vem se encontrar com Jesus e seus discípulos. A conversa com eles é imperdível. Nesse diálogo, eu vou apenas destacar um trecho em que João Batista diz que Herodes e todos os outros respeitem as leis de Deus. E Jesus lhe diz que está aqui para algo muito maior que a lei de Moisés. Esse algo mais é que precisamos aplicar no nosso dia a dia. Pensemos, porque respeitar a lei não é agir dentro dela. Jesus veio nos mostrar que, além de sermos leais a Deus, devemos fazer isso com amor a nós e ao próximo. Por isso que muitas vezes praticamos o culto exterior e não melhoramos em nada na nossa vida. Por quê? Porque eu sigo só a lei, eu não boto amor nessa lei. Eu não faço por respeito, né? E ele veio nos ensinar a fazer tudo com amor, por amor. João pergunta a Jesus se ele está pronto. E ele diz que está sempre pronto para fazer a vontade do Pai. E nós? É importante ouvir esse diálogo. Maria Madalena segue abrindo brechas para as trevas. Na taverna começa a jogar e beber. E nesse episódio ainda, Simão o Zelote encontra com Jesus e pergunta se ele é o Messias. Jesus diz que sim. Ele pergunta onde estão os seus, porque ele esperava um Messias que viesse libertar o povo judeu do jugo romano. Aí Jesus olha para Simão, e Simão olha para cada um dos discípulos que estão ali naquele momento, no acampamento. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não são os guerreiros ferozes que você imaginou, não é? E convida Simão, o Zelote, para dar uma volta. Muitos ensinamentos vamos retirar dessa conversa também. E Jesus, em dado momento, está conversando com ele, pede a adaga dele. Ele entrega e ele a joga no Rio Jordão. Simão fica paralisado. O que eu vou fazer sem minha adaga para defendê-lo? Jesus sorri e diz: eu tenho para você uma espada melhor. E diz também que ele não é o único a entender mal o projeto do Messias, mas que, por enquanto, quer ele ao seu lado, e que ninguém entra em seu grupo por suas habilidades especiais. Isso nós já falamos anteriormente. Esta é uma afirmação importante para que nós reflitamos. Não é a nossa habilidade, eu ser médico, engenheiro, cozinheiro, gari, mecânico, advogado, ou qualquer outra função que tenhamos, que vai nos gabaritar a fazer parte daqueles que estão trabalhando na seara de Jesus. As habilidades necessárias são as do coração. O espião romano está em cima de uma árvore observando e ouvindo tudo. Está muito intrigado com aquilo. Quem é esse Jesus que está recrutando pessoas, mas sem armas? Muito interessante. No episódio 6, chamado Contra a Lei, Mateus e Simão tentam superar suas diferenças enquanto procuram por Maria. E no acampamento, os mantimentos estão no fim e eles lidam com a fome. Maria, mãe de Jesus, e Ramá estão colhendo flores comestíveis, porque tem pouco alimento lá. A conversa entre Ramá e Maria, mãe de Jesus, está cheia de ensinamento para todos nós. Ramá está preocupada com Maria Madalena, que pode estar em perigo, e pergunta por que Jesus não usa seu poder para trazê-la.
Maria lhe diz: alguns confiam em carruagens e outras em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Olha, nós não podemos e não conseguimos consertar nada nos preocupando com as coisas que acontecem. O que é isso? É fé. Quando nós não nos preocupamos, nós colocamos-nos a serviço daquela dificuldade. É saber que Deus está cuidando de tudo e que a qualquer momento, ou seja, no tempo dele, tudo será resolvido. Enquanto isso, Simão e Mateus estão perguntando a um e a outro. O que Jesus programou enviando os dois começa a dar sinais positivos. Simão está com mais paciência com Mateus e observa que ele tem alguns predicados interessantes. É legal de ver a cena em que acordam no palheiro. Enquanto eles estão conversando, um romano bêbado surge e diz algo que Mateus observa. Não sei como subir aquelas escadas. E Mateus olha para Simão e vão procurar então um lugar onde tem uma grande escada. E chegam à taverna, mas Maria Madalena não está mais. Ao saírem, vão encontrá-la num canto chorando. E conseguem trazê-la de volta. Ela não quer ver Jesus, está envergonhada de haver caído novamente. Muito nosso, por sinal, né? Ou, pelo menos, meu, né? Simão e Mateus, então, convencem Madalena para ir para o acampamento. A forma de convencimento é sensacional. Depois de Maria dizer que não quer vir, Mateus diz algo lindo. Eu sou uma pessoa má, Maria. A minha vida inteira eu quis tudo para mim, nenhuma fé. E ele me chamou. Então, Jesus não está esperando ninguém perfeito. Ele nos conhece. Vamos a ele sem receio, mesmo que caiamos. E Maria Madalena encontra Jesus. Aí eu vou deixar para vocês verem com cuidado essa conversa. Porque quantas vezes vamos e voltamos para o seu regaço? Não é mesmo? Tiago, filho de Zebedeu, diz a João que não consegue entender a maior parte das coisas que acontecem. Né? Só uma coisa ou outra quando acontece algo bom. Mas o resto eu estou apenas seguindo. Ele não entende, por exemplo, por que Jesus enviou Mateus e Simão, sendo que Simão não suporta Mateus. Eu vejo que também não entendo muita coisa que acontece em minha vida, mas percebo que Jesus está sempre no comando. E os caminhos mais impressionantes têm me levado a situações muito boas. Eu nunca teria tomado esse caminho. Eu percebo que quando nos colocamos à disposição de Jesus para segui-lo, a disciplina e a obediência são as duas coisas que nos restam a fazer. Tiago está fazendo isso sem perceber. Ele mesmo diz, eu estou apenas seguindo. Mas logo vamos descobrindo que esse é o verdadeiro caminho. Enquanto minha vida pessoal, ficou somente na minha mão, foi muito difícil. Eu fiz muitas coisas erradas. A partir de que eu coloquei nas mãos de Deus, está tudo muito mais tranquilo. Não que as dores e problemas e dificuldades tenham acabado, muito pelo contrário. Mas a serenidade para conviver com esses problemas é muito diferente. Existe uma compreensão e a consolação. E as soluções vão surgindo no momento certo. Quem não acredita nisso, eu convido para fazer um teste. No acampamento chega a notícia que João Batista foi preso por Herodes. André fica inconsolado. A fome atinge o acampamento e Mateus recorre a Jesus. E eles vão a uma sinagoga ali perto. Jesus cura um paralítico no sábado, dentro da sinagoga. A situação fica muito difícil lá dentro e são expulsos de lá. E aí eles saem de lá, vão caminhando, estão com fome, estão passando por um campo cheio de trigo. E Jesus permite que os apóstolos colham e comam o trigo. São dois pecados no mesmo dia. Primeiro, que ele cura o paralítico dentro da sinagoga no sábado.
depois permite que os seus discípulos colham o trigo para comer. Os dois fariseus veem isso e ficam irritadíssimos. E eles vão relatar ao Sinédrio tamanha falta de respeito à lei. E numa conversa com ele, Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor do sábado. Deixa os fariseus sem palavras. Ainda hoje nós cuidamos dos critérios da lei sem cogitar em viver dentro da harmonia de amor. No episódio 7, Acertos de Conta, o grupo volta para Cafarnaum novamente e Jesus está sendo procurado para interrogatório por Quintus, o pretor romano. Áticos, que é o espião romano, aparece para ouvir o que Jesus tem a dizer. Nesse episódio, antes de ir para o interrogatório, Jesus está explicando a cada um dos seus discípulos o papel que eles vão ter no sermão que ele está preparando. E ele explica que o que torna o sermão importante é cada pessoa que estará lá. Ele pergunta a Filipe o que tornava João Batista especial. E Filipe responde que ele falava diretamente com quem estava lá. Era uma coisa pessoal. Nós vemos sermões, palestras, que não falam a cada coração. É algo genérico e não surte efeito. Precisamos falar de forma que todos recebam em si a mensagem. Jesus diz que não vai falar para um grupo de pessoas. O que ele dirá será para cada um, bem específico. E nós vemos isso no Sermão do Monte. E assim é a sua mensagem. Quando estudamos o Evangelho, entendemos que o que está sendo dito é para mim. É o que eu devo fazer, não o outro. É normal ouvirmos algo e pensarmos: fulano devia ouvir isso. Isto é para ele. Não é, não. É para quem ouve. Tenhamos certeza disso. Se o outro não ouviu, não é o tempo dele. E ele diz, então, aos seus discípulos que o povo virá por conta da palavra e dos sinais que ele está falando. Mas que o que ele dirá é muito mais importante. Será a verdade. É o Evangelho. Hoje não temos os milagres. Esses acontecem por conta da nossa fé, nossa aplicação aos mandamentos da lei de Deus. E percebemos que, como disse Jesus, a verdade nos liberta. Aí está o milagre, os sinais. Nesse episódio, algo muito interessante acontece. Os discípulos saem fazendo uma publicidade do sermão, com cartaz e tudo. Eu achei fantástico aquilo. Porque haviam dito para Jesus que não queria nenhum tipo de tumulto, juntar multidões, e os discípulos saem na rua lá para poder fazer a publicidade do sermão que vai acontecer. Enquanto Jesus explica o que eles devem fazer, uma guarda pretoriana se aproxima para levá-lo a interrogatório. Os discípulos ficam extremamente apreensivos, mas Jesus diz que voltará para eles. É significativo isso, e veremos mais à frente o porquê. E vai com a escolta. André e Simão, André está muito nervoso nesse dia, André e Simão estão pescando. Quando vêm os romanos chegando, saem rápido para chegar até onde Jesus estava. Quando chegaram, Jesus já tinha ido. André está inconsolado, porque ninguém reagiu. Eles explicam que Jesus ordenou que permanecessem calmos e continuassem a fazer o que era necessário para o sermão. Mas André resolve ir atrás de Jesus e Filipe vai com ele. É interessante porque os discípulos ficaram perdidos, sem saber o que fazer. Isso acontece também conosco quando perdemos o líder. Queremos dar solução às situações sem sabermos exatamente o que fazer e qual o tamanho do problema que nós temos na mão.
Não confiar no que Jesus disse mostra a nossa condição. Jesus, ao retornar do casamento lá em Caná, ele curou um leproso, o que foi presenciado por uma mulher etíope por nome Tamar. Então essa mulher levou o seu amigo paralítico lá na casa de Zebedeu. Foi ele que desceu pelo telhado para ser curado. E eles estão numa praça falando sobre Jesus. André e Filipe param para ouvir e ficam temerosos. Jesus está sendo interrogado pelos romanos. Se os fariseus os encontram, poderão criar uma confusão para Jesus. E 2 dos fariseus estão procurando exatamente a mulher etíope e esse homem que foi curado para interrogá-los. André e Simão conseguem, então, fazer com que eles saiam dali. E a mulher, então, resolve que quer seguir Jesus. E eles vão levá-la para o acampamento. Jesus havia dito ao leproso para não falar nada a ninguém, mas que fosse ao sacerdote para poder dizer que estava curado e aí pagar as oferendas que ele tem que pagar e ser contado entre os vivos, porque o leproso naquela época não era mais contado como um ser vivo. Esse homem não contou para ninguém. Mas a mulher etíope saiu com esse paralítico a contar a todo o povo. Ela disse a André e a Filipe que todos tinham que saber sobre Jesus. Desobedece a um pedido. Fica uma lição para nós. Quando nos pedem para não falar alguma coisa, é porque existe um motivo. Mas nós nos empolgamos e saímos a dizer a todos o que nos foi pedido para não ser dito. Acabamos complicando a situação daquele que nos advertiu para não fazer a publicidade. Um exemplo de que precisamos ser obedientes e racionais. Logo em seguida, Jesus chega para ser interrogado por Quintus. A conversa eu vou deixar vocês assistir. É fantástica. A postura de Jesus é uma coisa maravilhosa. Uma serenidade, um equilíbrio, uma paz. E Jesus volta ao acampamento. Ele adverte os seus discípulos. Eles deveriam estar trabalhando no que ele pediu. E diz: todos vocês vão ter que aprender a fazer isso, independente do que aconteça de bom ou ruim. As coisas vão ficar mais difíceis e vocês não podem simplesmente parar quando estiverem temerosos. O que vocês vão fazer quando eu não estiver aqui? Percebam o que a falta de fé nos faz. Preocupados com as contas do fim de mês, nós paramos no tempo e não conseguimos o dinheiro para saldar as nossas dívidas. Temos que, diante das circunstâncias adversas, entregar nas mãos de Deus e continuar a fazer o que nos compete, pois tudo é restabelecido em algum momento, muitas vezes sem que tenhamos feito parte da solução. Pensemos bem sobre isso e analisemos. Este é um momento bonito, porque eles e nós somos iguais crianças, nós ficamos perdidos. E aí alguém vem e fala para a gente de uma forma mais áspera, a gente fica meio assim, né? E é nesse momento que Jesus vai continuar num diálogo que eu não vou mencionar, só para deixar vocês curiosos, claro, e eles pedem para que ele ore. Jesus fica feliz e diz: agora vocês estão se comportando como verdadeiros discípulos. Porque, minha gente, a oração é o único meio de acertar o passo da mente e do coração. E aí Jesus diz: por isso vocês me veem orar tanto. Jesus estava sempre em comunhão com Deus. Porque nós precisamos dessa conexão com o Pai. Mesmo nos momentos melhores da vida, devemos agradecer. E nos mais difíceis nós pedimos. É isso que precisamos fazer. Quando estivermos receosos, perdidos, o caminho é a oração. Não tem receita melhor do que ela. Então, Jesus chama Mateus para organizar um sermão. Mateus é um caso à parte. Eu fiquei encantado com a personalidade dele, só assistindo para ver. No episódio número 8, Além das Montanhas, os discípulos estão discutindo, como sempre, mais uma vez a segurança de Jesus. Porque virá muita gente, o sermão, como será o local. A conversa é bem legal.
Itamar está conversando com Tomé a uma certa distância, e ela pergunta se é sempre assim. Ele diz que aquilo é amor por Jesus. Ela diz que é um jeito estranho de amar. E Tomé arremata: todos amamos Jesus, mas cada um de nós queremos seguir de um jeito. E então ficamos discutindo qual é o melhor jeito. Me fez lembrar das religiões cristãs. Cada uma ama Jesus de um jeito, e por isso há divergências. Um dia encontraremos um jeito correto de amar, não só a Jesus, mas uns aos outros, como o mandamento maior da lei de Deus. Jesus enviou Tiaguinho, Tadeu e Natanael para acharem um local para o sermão e dá especificações do local. Tem que ser um monte de frente para o mar entre Tiberias e Magdala, a um dia de caminhada. E é interessante que vai surgir aqui um novo personagem na série, mais um discípulo, Judas de Iscariotes. Ele entende muito de negócio e ele vai estar em uma taverna, e estão lá Tiaguinho, Natanael e Tadeu. E eles não conseguem, negociar com o dono da terra que eles acharam. Eles acharam exatamente o que Jesus pediu. E o dono está receoso, porque vai receber uma multidão, à espera de um sermão que Jesus fará. Ele não conhece Jesus, ele não sabe o que vai acontecer. Durante a negociação, Judas e o seu amigo estão ali ouvindo a conversa dos discípulos com o dono da terra. O dono da terra não entende o que eles estão pedindo, e ele sabe que eles não têm dinheiro para pagar. Judas e seu amigo, então, percebem a dificuldade dos discípulos e vêm em seu socorro, explicando ao dono da terra o que ele vai lucrar cedendo o lugar. O dono da terra se entusiasma e aceita ceder o local por um dia. E esta parte, então, fica resolvida. Jesus está com Mateus em um local alto, de onde ele vê o acampamento. E Jesus vai conversando com Mateus sobre o sermão, dita o sermão para Mateus, e ficam discutindo os detalhes. É magistral essa passagem. Tem diálogos maravilhosos. Um deles, Mateus não concorda com os termos que Jesus está utilizando, e Jesus então diz a Mateus: eu não vim para ser sentimental e tranquilizador, vim para começar uma revolução, mas não uma revolta. Eu achei fantástico. Eu quero, diz Jesus, que meus seguidores reprimam o mal no mundo, que renovem o mundo e façam parte de sua redenção. Quero ver o povo participando da cura do mundo e não da sua destruição. Não quero meus seguidores passivos, mas comprometidos, indo fundo em busca da verdade. Eu vou lhes dar um mapa, onde poderão encontrar-me, e cita as bem-aventuranças. Um detalhe é que Jesus fica vários dias com Mateus e não volta ao acampamento. Os discípulos tinham suas tarefas e ele deixou que fossem executá-las sem estar perto dele. Mas lá de cima ele observa todo o movimento do acampamento. É assim mesmo. Nós temos nossas tarefas dadas por ele, o seu evangelho. Nossa tarefa está descrita. Ele, lá de cima, está observando o nosso movimento aqui. Mas não nos deixou sozinhos. Nos deu uma pleiade de amigos espirituais para nos auxiliar na execução das nossas tarefas. Tudo pronto. Uma grande multidão chega para o que será o sermão da montanha. Além do povo estão alguns romanos e fariseus. Segundo Gang, se todos os livros fossem destruídos e sobrasse apenas o sermão da montanha, não teríamos perdido nada. E assim termina a segunda temporada. Vamos estar aqui para comentar a terceira temporada. Fiquem na paz de Jesus.